Imagine entrar em um ônibus escolar em um dia quente de verão, acreditando que a maior preocupação seria chegar em casa a tempo para brincar. Agora imagine que, minutos depois, cada janela se fecha, cada risada é engolida pelo silêncio e o veículo começa a seguir por estradas desconhecidas. 26 crianças e um motorista, sumindo como se tivessem sido engolidas pela terra. Uma história tão inacreditável que virou filme, mas que, com o tempo, o mundo simplesmente esqueceu. Hoje, você vai reviver cada minuto desse sequestro que se transformou em um dos casos mais surreais e sufocantes da história. Curiosofobia. Em uma tarde de verão aparentemente comum, um ônibus escolar amarelo serpenteava pelas estradas poeirentas do interior da Califórnia, carregando 26 crianças e um motorista que as conhecia pelo nome. Era uma rotina repetida diariamente, mas naquele dia algo estava prestes a quebrar a normalidade. Quando o veículo se aproximou de uma estrada isolada, uma van bloqueou o caminho. 3 homens armados, usando meias de nylon cobrindo o rosto, surgiram diante dos olhos assustados das crianças. O silêncio deu lugar a um pânico contido, como se todos respirassem juntos o mesmo ar rarefeito do medo. Para aquelas crianças, a primeira reação não foi compreender o perigo, mas sim a estranheza. O motorista, tentando manter a calma, pediu silêncio e cooperou. Ele sabia que cada movimento, cada olhar, poderia definir a sobrevivência de todos. Os homens, sem pronunciar muitas palavras, assumiram o controle do ônibus e começaram a conduzi-lo em direção ao desconhecido. Era o início de um dos sequestros mais incomuns já registrados nos Estados Unidos. Não se tratava de uma vingança, nem de um ato de guerra. O que estava em andamento era um plano elaborado por 3 homens que vinham de famílias ricas, mas que decidiram sequestrar um ônibus escolar inteiro para pedir resgate. E o detalhe mais perturbador, eles não tinham apenas a intenção de esconder as crianças, mas de enterrá-las vivas. O ônibus foi desviado para uma área remota, enquanto as horas passavam lentamente. O calor sufocava o interior do veículo e os olhares de medo entre as crianças se tornavam mais intensos a cada curva. Algumas tentavam segurar o choro, outras se agarravam umas às outras. O motorista, com o rosto tenso, mantinha uma compostura frágil, tentando proteger os pequenos, com palavras que já não bastavam para mascarar a gravidade da situação. Esse detalhe é crucial. O motorista não era apenas um adulto entre as crianças, mas um símbolo de proteção. A cada ordem dos sequestradores, ele se colocava à frente, absorvendo a atenção e tentando evitar que a violência chegasse até elas. Essa postura se tornaria vital mais tarde. Enquanto isso, a logística dos criminosos seguia um roteiro que havia sido planejado por meses. Eles prepararam o local para ocultar as vítimas. Um caminhão subterrâneo, improvisado com reforços de madeira, estocado com mantimentos, mas ainda assim uma prisão claustrofóbica. Eles acreditavam que podiam desaparecer com 27 pessoas sem deixar rastros. Após horas de viagem, o ônibus foi levado até uma área isolada. Um a um, os passageiros foram obrigados a descer. Os sequestradores mantinham as armas visíveis, mas falavam pouco. As crianças, de diferentes idades, foram forçadas a subir em uma van que já esperava por elas. Não havia explicações, apenas o peso da escuridão que caía junto com o sol. O trajeto parecia interminável, marcado por curvas, freadas bruscas e o cheiro metálico do medo. A viagem durou tanto que as crianças perderam completamente a noção do tempo. Elas estavam exaustas, famintas e cada vez mais aterrorizadas. Algumas perguntavam se voltariam a ver os pais, outras se mantinham em silêncio absoluto, paralisadas. A sensação era de que estavam sendo levadas para fora do mapa, para um lugar onde ninguém jamais as encontraria. Quando finalmente a van parou, o destino revelou sua face macabra. Em um terreno isolado, escondido entre árvores, havia um enorme caminhão enterrado parcialmente no solo. Aquele seria o cativeiro. Os sequestradores obrigaram cada criança e o motorista a descerem por uma escada até o interior da caixa metálica. Ali dentro, camas improvisadas, galões de água e uma pequena ventilação tentavam disfarçar o que, na verdade, era um túmulo coletivo prestes a ser fechado.
Esse é o ponto em que o plano dos criminosos mostra sua frieza. Eles acreditavam que, mantendo as crianças vivas por algumas horas ou dias, poderiam negociar o resgate sem levantar suspeitas imediatas. O caminhão subterrâneo estava tampado com madeira e terra, transformando-o em uma cela onde o tempo passaria devagar demais. Lá embaixo, o ar era pesado, e a cada minuto a escuridão se tornava mais sufocante. O som das crianças chorando se misturava às tentativas do motorista de manter alguma ordem, repetindo que todos ficariam bem, mesmo sem acreditar plenamente em suas próprias palavras. Os sequestradores, frios e metódicos, subiram a escada e, sem dizer nada, fecharam a entrada. O barulho da madeira sendo colocada acima foi o último som vindo de fora. O silêncio que se seguiu não era apenas ausência de ruído, mas a certeza de que estavam sozinhos, enterrados vivos. É nesse momento que o terror se instala de verdade, porque até então havia a esperança de que fosse apenas uma viagem forçada, um esconderijo temporário. Mas quando o som do mundo exterior desapareceu, quando a escuridão se tornou absoluta, a percepção coletiva mudou. Aqueles que estavam lá dentro entenderam que a sobrevivência dependeria não só da resistência física, mas também da coragem de lutar contra o destino que lhes foi imposto. E assim começava uma das histórias mais angustiantes já vividas por um grupo de crianças. Enquanto na superfície, os sequestradores calculavam o momento certo de pedir resgate, no subterrâneo, um grupo inteiro de inocentes encarava a possibilidade concreta da morte. O que eles ainda não sabiam é que, contra todas as expectativas, seriam eles próprios a escrever o desfecho daquela prisão improvisada. Dentro daquele caminhão soterrado, o tempo deixou de ser linear. Minutos se arrastavam como horas e o ar rarefeito parecia consumir a energia das crianças. A iluminação era quase inexistente e o calor transformava cada respiração em esforço. Alguns pequenos choravam baixinho, outros dormiam exaustos, mas a maioria apenas permanecia em silêncio absoluto, tentando não se perder no terror da escuridão. O motorista, mesmo tão assustado quanto eles, repetia frases de esperança, quase como um mantra, para evitar que o pânico se espalhasse. O ambiente era opressor. Não era apenas um cativeiro, mas uma armadilha psicológica. Os sequestradores haviam deixado um pouco de comida, algumas garrafas de água, colchões velhos. Era uma ilusão de cuidado, quando na realidade aquele espaço não passava de um caixão coletivo. O teto rangia com o peso da terra acima, e a qualquer momento tudo poderia desabar. É importante lembrar que as crianças tinham idades variadas. Algumas estavam no início da infância, outras na adolescência. Isso criava uma dinâmica muito particular lá embaixo. Os mais velhos tentavam consolar os menores, transformando-se em irmãos improvisados, enquanto o motorista funcionava como a âncora emocional de todos. Esse senso de união, ainda que instintivo, seria decisivo para o que viria a seguir. No começo da madrugada, a sensação de claustrofobia atingiu o auge. O calor, a falta de ar fresco e o medo de que nunca mais veriam a luz do dia começavam a sufocar a todos. Foi nesse ponto que o motorista percebeu que, se esperassem pelo resgate vindo de fora, estariam condenados. Ninguém sabia onde estavam, e os sequestradores não haviam dado sinais de que voltariam logo. Era necessário agir, ainda que as chances fossem mínimas. Ele começou a observar cada detalhe do caminhão. O teto era sustentado por vigas de madeira e aço, reforços improvisados que mantinham o solo preso. Havia uma pequena abertura para ventilação, mas era insuficiente para a sobrevivência prolongada. Foi ali que nasceu a ideia de tentar cavar uma saída. Não havia ferramentas adequadas, apenas pedaços de madeira, mãos nuas e uma determinação desesperada. A decisão não foi simples. As crianças exaustas precisavam acreditar que o esforço tinha algum propósito. O motorista reuniu os mais velhos e explicou que juntos poderiam tentar escapar. O medo de um desabamento era real, mas a alternativa era pior: esperar a morte chegar em silêncio. Então, em meio ao choro abafado dos menores, começou o trabalho. Foi um processo doloroso e lento. Eles usavam pedaços de colchão, tábuas soltas e até as próprias mãos para cavar o teto do caminhão. Cada estalo da madeira fazia o coração disparar, como se a qualquer instante a terra fosse desabar sobre eles. Mas a cada centímetro conquistado, a esperança se reacendia. Era como se, por instantes, o medo cedesse lugar à determinação. E você, o que faria em uma situação tão desesperadora como essa? Nos diga aqui nos comentários. A escuridão se transformou em companheira constante.
O barulho das unhas raspando contra a madeira, o cheiro da terra úmida entrando pela pequena fresta aberta, tudo se misturava ao som contido da respiração pesada das crianças. Os menores, mesmo sem entender completamente, observavam em silêncio, como se pressentissem que aquele esforço era sua única chance. E aqui entra um detalhe fascinante. Os sequestradores haviam calculado tudo, exceto a força coletiva de quem está condenado. Eles acreditavam que 26 crianças e um motorista não teriam condições de reagir, que o cativeiro subterrâneo seria intransponível, mas subestimaram algo simples e poderoso, a necessidade humana de resistir, mesmo quando não há saída aparente. O tempo passava devagar, o ar estava cada vez mais denso, a água quase acabando, e as crianças começavam a apresentar sinais de exaustão. Mas, entre pausas e desmaios de cansaço, a escavação continuava. A cada centímetro removido, a esperança se tornava mais palpável. O motorista incentivava, repetindo que logo veriam a luz do sol, mesmo quando sua própria fé vacilava. O que torna esse momento tão marcante é a mistura entre desespero e coragem. As crianças não eram apenas vítimas passivas, mas também participantes ativas na busca pela liberdade. Algumas passavam tábuas, outras removiam a terra com pequenos recipientes improvisados. Era uma corrente humana de sobrevivência, cada gesto alimentando a chance do próximo. Depois de longas horas de esforço quase inumano, um som diferente ecoou pelo espaço. Um pedaço de madeira se soltou e uma pequena abertura se formou no teto do caminhão. Por ela, entrava um feixe de ar mais fresco, e uma sensação imediata de vitória percorreu o grupo. Ainda era apenas uma rachadura, mas, naquele instante, simbolizava o renascimento da esperança. Esse detalhe é crucial. Quando o primeiro sopro de vento atravessou a fresta, muitos choraram de alívio. Não era apenas oxigênio entrando no cativeiro, era a prova concreta de que havia um mundo acima, um mundo que eles ainda podiam alcançar. Foi esse momento que deu forças para continuar. A madrugada se estendeu e com ela o trabalho incansável de escavar uma saída. As crianças, mesmo as menores, revezavam em silêncio, entregando pedaços de terra como se cada grão fosse um inimigo vencido. A cada avanço o teto rangia, ameaçando ruir, mas a coragem se sobrepunha ao medo. Quando finalmente a abertura se tornou larga o suficiente, o motorista tomou a dianteira. Ele sabia que não havia garantias. Podia haver vigilância lá em cima. Podia ser uma armadilha dos próprios sequestradores. Mas, naquele ponto, não importava. O primeiro passo rumo à liberdade precisava ser dado, mesmo que custasse sua vida. Com um último empurrão, ele conseguiu romper a barreira final de terra. A luz ofuscante do dia atravessou o buraco, iluminando o interior escuro do caminhão. Crianças que antes pareciam adormecidas pelo medo começaram a sorrir, chorar, gritar. Era a confirmação de que, contra todas as probabilidades, a fuga era possível. Um a um, eles se preparavam para subir. O momento da redenção havia chegado, e com ele, o início de uma fuga que ficaria marcada na história. Quando o buraco se abriu e a primeira rajada de luz invadiu o cativeiro, um silêncio reverente tomou conta do grupo. Era como se, por um instante, todos esquecessem do peso do medo e apenas respirassem. O motorista, exausto e coberto de poeira, foi o primeiro a subir. Cada movimento parecia custar-lhe a vida, mas a visão do mundo aberto acima o fez reunir forças. Ele emergiu da terra como alguém renascido. A cena é quase inimaginável. 26 crianças presas por mais de um dia inteiro, suadas, sujas, famintas, subindo uma a uma pelo buraco estreito. Os mais velhos ajudavam os menores, e o motorista puxava quem não tinha forças. Não havia gritos de pânico naquele momento, apenas uma determinação silenciosa. Eles estavam saindo de um túmulo coletivo. E é importante entender o risco que corriam. Os sequestradores ainda poderiam estar por perto observando. Qualquer barulho poderia chamar a atenção, mas a necessidade de escapar era tão urgente que não havia espaço para hesitação. Era tudo ou nada. Quando a última criança emergiu do subterrâneo, o sol já estava alto no céu da Califórnia. O campo de onde haviam escapado parecia infinito, mas, em contraste com o inferno debaixo da terra, era um paraíso. Ali estavam livres, mas ainda perdidos. Não sabiam exatamente onde ficavam, tampouco quanto tempo levariam até encontrar ajuda.
o motorista tomou a dianteira novamente, conduzindo-os pela estrada de terra com a esperança de alcançar alguma fazenda ou sinal de vida. Foram horas de caminhada. Crianças descalças, exaustas, algumas quase desmaiando pelo calor e pela fome. Mas cada passo era movido pela lembrança do cativeiro. Ninguém ousava parar. A liberdade exigia resistência. Finalmente, ao final da tarde, eles encontraram uma pedreira em funcionamento. Trabalhadores que estavam no local não acreditaram no que viam. Um grupo inteiro de crianças cobertas de sujeira, caminhando em fila como sobreviventes de um desastre. A notícia se espalhou rapidamente, e em questão de minutos as autoridades foram acionadas. O reencontro com a civilização foi um choque. Policiais, ambulâncias, jornalistas, de repente aqueles que haviam sido invisíveis no cativeiro estavam sob os holofotes do mundo inteiro. Era o tipo de história que parecia saída de um filme, mas era brutalmente real. Enquanto as crianças eram levadas em segurança, as autoridades iniciaram uma caçada implacável. O cativeiro subterrâneo foi encontrado rapidamente e o plano dos sequestradores finalmente compreendido em detalhes. A ideia deles era pedir um resgate milionário em troca das crianças, acreditando que um grupo tão numeroso garantiria o pagamento imediato. Mas o plano tinha um ponto frágil. Ninguém esperava que as vítimas conseguissem escapar por conta própria. E de fato, os sequestradores não estavam lá quando as crianças fugiram. Tinham ido descansar em outra parte da propriedade, confiantes de que tudo estava sob controle. Essa confiança cega foi justamente o que os derrubou. Quando voltaram ao local, já era tarde demais. Em poucos dias, a polícia conseguiu identificar e prender os responsáveis. Eram 3 homens de famílias ricas, jovens que, movidos pela ganância, acreditaram que poderiam planejar o sequestro perfeito. Tinham usado dinheiro da própria herança para financiar o crime, alugado caminhões, preparado o cativeiro e arquitetado cada passo com frieza. Mas cometeram o maior dos erros: subestimaram a coragem de suas vítimas. O julgamento dos 3 sequestradores foi acompanhado por todo o país. A opinião pública os enxergava como monstros, não apenas por sequestrar crianças, mas por tentar enterrá-las vivas em busca de dinheiro. O caso se tornou símbolo de até onde a ganância humana pode chegar. Mas o impacto verdadeiro não estava apenas na prisão dos criminosos. Estava nas próprias vítimas. As crianças de Chowchila, como ficaram conhecidas, tornaram-se exemplo de resiliência. Muitas delas cresceram com traumas profundos, é verdade. Pesadelos, crises de ansiedade, medo de lugares fechados. Mas também havia o outro lado. A lembrança de que, juntas, elas enfrentaram o impossível e venceram. E não podemos esquecer o papel do motorista. Sua liderança improvisada foi o fio condutor da sobrevivência. Se ele não tivesse tomado a decisão de cavar, se não tivesse acreditado até o fim, talvez todos estivessem mortos. Ele foi lembrado como herói, alguém que mesmo sem treinamento assumiu a responsabilidade por dezenas de vidas. Décadas depois, o sequestro de Chowchila continua sendo estudado como um dos crimes mais audaciosos e cruéis da história dos Estados Unidos, não apenas pelo número de vítimas ou pela engenhosidade do plano, mas pela reviravolta improvável que o transformou em um símbolo de esperança. Um crime planejado para terminar em tragédia acabou revelando a força inquebrantável da sobrevivência humana. E essa talvez seja a maior ironia. O que os sequestradores imaginaram como uma prisão perfeita acabou se tornando o palco de um dos maiores atos de resistência coletiva já vistos. Crianças indefesas, sem ferramentas, sem forças, mas com algo que nenhum criminoso pode planejar: a capacidade de acreditar que sempre existe uma saída. No fim, o sequestro de Chowchila não foi lembrado apenas como um crime, mas como uma história de luz emergindo das trevas. Uma prova de que, mesmo quando enterrado sob toneladas de terra, o ser humano é capaz de escavar seu próprio destino. E se essa história parece ter saído de um roteiro de cinema, lembre-se, ela aconteceu de verdade e deixou cicatrizes que o tempo nunca apagou. Se você quer conhecer mais casos tão perturbadores e impressionantes quanto este, inscreva-se agora no Curiosofobia, ative o sininho e prepare-se para mergulhar em histórias que vão mexer com a sua mente muito depois que o vídeo acabar.